neste momento, que falar para os irmãos, que aqui onde lemos Mateus 28, 18 a seguir, nós vimos algo aqui muito importante na palavra de Deus. O próprio Jesus aqui, quem estava falando, a Bíblia diz que Jesus chegando-lhe, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha bem, Jesus apresenta aos seus discípulos e diz para eles: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós podemos ver que nessa mensagem Jesus já falou que tudo está sobre o seu comando, está sobre o seu domínio. Muitas pessoas que não conhecem a verdade, a palavra de Deus, buscam socorro em outros lugares, buscam ajuda de outros deuses. E no livro de Deuteronômio, Deus diz assim: eu sou Deus, e além de mim não há outro. Ele prossegue: olha, eu mato, mas também faço viver. Eu firo, mas eu também saro. Ele tem poder para fazer e desfazer. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Se a humanidade, irmãos, soubesse o poder que tem o nosso Deus, eles não procurariam socorro em outro lugar. É verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem é famoso, quem está na fama e no poder financeiro, muitas das vezes para chegar lá teve que procurar outro Deus e fazer um tipo de concerto, de pacto com seu Deus. O nosso Deus, Ele quer que nós sejamos fiel a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje o evangelho que se vê pregar hoje é só, a maioria, prosperidade, vida financeira boa, uma vida boa. Glória a Deus. Deus vai te dar o melhor nessa terra, como se Deus tivesse alguma preocupação em dar riquezas para alguém. Aleluia, Jesus. Se nós for ler na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar pessoas que chegaram até Jesus. Jesus falou: vai e vende o que tem e distribui aos pobres. Marcos capítulo 10, verso 19 a seguir. O homem rico, ele mesmo foi um dos tais. Uma outra ocasião, a Bíblia diz que Jesus estava ali estando em uma casa, e chegou uma mulher com unguento e derramou aquele unguento sobre a cabeça de Jesus. Lá estava um dos 12 que murmurava de tudo, e ele foi um dos tais que falou: nossa, mas que desperdício! Isso aí é muito caro, vale muito dinheiro, poderia vender e distribuir para os pobres. Aleluia, Jesus. A Bíblia revela que ele falou isso não porque ele tinha zelo pelos pobres, mas porque ele era tesoureiro da casa de Deus e ele roubava aquilo que era de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Olha, o que esta mulher faz a mim, ela faz uma boa obra. Ela está preparando o meu corpo para que alguns dias seja sepultado. Vós sempre, olha aqui, vós sempre tereis os pobres comigo. Aleluia. Mas a mim nem sempre. Jesus quis mostrar o quê? Ele mostrou para mim aí duas coisas. Ele mostrou que sempre teremos os pobres na terra. Aleluia. Ele mostrou isso. Glória a Deus. E ele mostrou, irmãos, que a obra que aquela mulher fazia era uma boa ação, e que ela estava preparando o corpo dele para ser sepultado dali a alguns dias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E olha, vocês sempre terão os pobres aqui, mas a mim não. Ele já sabia que ele estava de partida. Se nós for ver lá no Evangelho de Marcos 16:15, Jesus apresenta a seus discípulos e diz: ide
por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem versão de Bíblia que diz está condenado. Nós vimos aqui nesse versículo do capítulo que eu falei agora, Marcos 16:15, Jesus deu uma ordem para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Pregar o evangelho, irmãos, não é coisa fácil. Aleluia. Não é uma coisa saborosa, gostosa de se fazer. Aleluia, Jesus. Porque exige renúncia. Pregar o evangelho exige renúncia. Tem que ter vida no altar. Tem que se santificar. Tem que estar vigiando, porque nós temos um inimigo que está nos rodeando 24 horas, caçando uma oportunidade para nos derrotar. Aleluia, verdade. Amém? Como falei, temos que ter renúncia. E Jesus disse mais ainda. Ele diz: queres vir após mim? Nega a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ele está dizendo o quê? Renúncia. Meu Deus. Deixar para trás tudo aquilo às vezes que amamos, Aleluia, glória a para Deus. poder seguir a Cristo, para poder pregar o evangelho. Provérbio diz que aquele que ganha almas, sábio é. Glória a Deus. E esta é a missão, eu digo, da igreja. Porque quando Jesus disse ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele deixou registrado para toda a igreja do Senhor. Aleluia. Um obreiro, para ele ser obreiro, ele primeiro passa pela membresia no banco. Ele é preparado em oração, no ensinamento da palavra. E quando Deus precisa dele na obra, Deus usa o pastor ou alguém, fala com ele e manda levantar, separar aquela pessoa para o trabalho da obra dele. E assim as almas vão se chegando a Cristo através do trabalho que a pessoa faz. A igreja tem o seu trabalho. A irmã é membro de banco, mas ela pode evangelizar, ela pode convidar alguém para a igreja, pode orar numa casa de uma pessoa. Se às vezes você acha meio difícil, pode chamar o pastor, pode chamar alguém da igreja, uma outra irmã, ou mais algumas irmãs, pode distribuir panfletos. Tem várias formas de fazer a obra de Deus. Aleluia. Aqui aonde nós lemos, Jesus fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso quer dizer, tudo que você precisar, você pode pedir que Ele tem para te dar. Aleluia, Jesus. No livro de Mateus, eu sempre confundo esse capítulo e versículo aqui, 21, 22, ou é 22, 21. Ele diz: tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Aleluia. Ele quer dizer o quê? Deus. Ele disse tudo que pedir, quer dizer, para ele não tem limite. Aleluia. Há muitos crentes, eu chamo isso de crente moderno. Ele fala: vamos fazer aqui uma oração forte. Eu falo ao contrário: vamos fazer aqui, irmãos, uma oração poderosa. Aleluia. Porque quando nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração poderosa a Deus. O poder vem de Deus. Força tem limite, força se acaba, mas poder de Deus nunca se acaba. Aleluia, Jesus. Então Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pronto, tudo já está na mão dele. Agora ele prossegue, meus amados, dizendo aqui: glória a Deus, portanto ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilha. Glória a Deus. Ide e fazei discípulos. Aleluia. É o dever da igreja hoje. Meu Deus. Aleluia. Pregar o evangelho de Jesus, Seja o teu nome, Jesus. Aleluia. trazer as almas para a casa do Senhor. O
O pastor, depois da pessoa converteu o evangelho, o pastor pregou, a pessoa converteu, agora o pastor vai ensinar, dar ensinamentos, preparar aquelas pessoas para serem futuros ganhadores de almas. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz, graças a Deus, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, tudo que eu vos tenho ensinado. Aleluia. Olha aqui, o dever do pastor é cuidar, zelar, ensinar. Agora, depois que a igreja aprendeu, a igreja deve guardar tudo aquilo que foi lhe ensinado. Aleluia. E assim está sempre preparada para a vinda de nosso Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso quer dizer, nunca estaremos sozinhos. Aleluia. Glória. Há momento na vida do crente que o crente olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, pensa: meu Deus, eu estou sozinho. Ele clama, não tem resposta, ele fala, parece Deus não ouvir. Ele olha, meus irmãos, e não vê saída. Ele até pensa que Deus o abandonou, que Deus esqueceu dele. Glória a Deus. Mas segundo aqui a palavra do Senhor, ele diz que estaria conosco todos os dias. Ele pode ficar no silêncio, mas quando ele está em silêncio, ele está trabalhando a seu favor. Aleluia. Mas na hora certa, ele vai entrar com providência. Glória a Deus. Eu vejo, irmãos, a importância que tem a igreja do Senhor aqui na terra, o valor que tem a igreja na terra, e o povo aí fora não dá um pingo de valor. É valor. É verdade. Você já viu que o povo de Deus desde o princípio sempre foi rejeitado? Você já viu que o povo de Deus desde o princípio sempre foi perseguido, sempre foi humilhado? O nosso próprio Senhor foi assim. E ele disse: olha, se perseguiram a mim, é óbvio que vão perseguir vocês também. Se mataram a mim, é óbvio que alguns de vocês também vão morrer. Mas aquele que perseverar até o fim, estes serão salvos. A igreja do Senhor triunfa em meio às perseguições. O mundo às vezes vem e fica sabendo das obras, das maravilhas que Deus faz, mas o Deus deste século tem cegado a visão da humanidade. Mesmo eles vendo Deus operando no nosso meio, Deus curando, Deus libertando, Deus salvando, Deus ressuscitando mortos, Deus fazendo coisas inexplicáveis para a ciência, mas mesmo assim se encontram com seus corações duros, e muitas das vezes são até instrumentos do diabo para perseguir a igreja do Senhor. É verdade. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos peregrinos aqui. Aleluia. Peregrino, além de ter um costume que não é o costume daqui, vive de passagem. Glória a Deus, está de passagem. E assim nós estamos de passagem aqui. Glória a Deus. E esse tempo está findando, irmãos. É a hora da igreja sair daqui, já está chegando. Aleluia, glória a Deus. É lamentável, eu olho, meus irmãos, e vejo quantas almas estão perecendo sem Jesus. Quantas almas que ainda não aceitaram Jesus. Mas pastor, eu não sou crente, mas eu vou na igreja evangélica. Isso não basta. Você pode vir na igreja durante toda a sua vida. Você pode vir na igreja evangélica durante todo o dia. Você pode, glória a Deus, receber as melhores bênçãos que Deus tem para dar, porque Deus abençoa. Glória a Deus, ele diz: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora.
dizer: se você nunca arrepender do seu pecado, se você nunca aceitar Jesus, você não terá o direito de salvação. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu falei, precisa ter renúncia. E renunciar é deixar aquilo que nós gostamos, de fazer aquilo que nós gostamos. Quando meu irmão não era crente, era do mundo, o que o irmão gostava de fazer? O que o irmão não deixava por nada? E você teve que deixar para hoje estar aqui servindo a Jesus. Louvado seja Deus. Quando a minha irmã era do mundo, fazia tudo que o mundo lhe dava direito, não deixava por nada, você até brigava, mas não deixava de fazer aquilo que lhe agradava. E você um dia, ao conhecer Jesus, deixou tudo para poder servir ao Jesus. Isso, meu irmão, minha irmã, vai te resultar, sabe o quê? Na coroa da vida eterna. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Um certo dia, Pedro chegou a Jesus e disse assim: mestre, eis que nós deixamos tudo para te seguir, o que viremos ganhar? Jesus disse: olha, aqui nesta vida 100 vezes mais, e na outra vida a vida eterna. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu digo que não teria sentido nenhum nós estar dentro de uma igreja, num salão como esse, reunidos dando glória a Jesus, buscando a Ele, clamando a Ele, sendo perseguido, sendo humilhado, rejeitado, às vezes até na empresa, no trabalho, rejeitado entre a família, no meio dos familiares. Às vezes o esposo rejeitado pela esposa, às vezes a esposa rejeitada pelo esposo, porque um serve a Deus e o outro não. Aleluia, Jesus. Perseguido, não teria nenhum valor, não teria, meus irmãos, nenhum, digo assim, privilégio ou nenhum sentido, se não tivéssemos o direito da vida eterna. E a vida eterna, o nome já diz, vida eterna, será para sempre, irmãos. Glória a Deus. Nunca mais, a Bíblia diz, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá morte. Sofrimento lá não existe. É um lugar de paz. É um lugar onde que a Bíblia diz que está preparado para os salvos, aqueles que ele chegar, coisas que nunca subiu ao coração do homem e olho nenhum nunca viu. É o que Deus tem preparado para aqueles que aceitaram Jesus e que vencer este mundo de miséria, que vencer este mundo de pecado, que vencer este mundo cheio, meus irmãos, de imundícia. É verdade, aleluia. O povo do mundo preocupa em enriquecer-se. O povo do mundo preocupa, meus irmãos, na sua aparência, no seu bem-estar. Aleluia, Jesus. Mas o povo de Deus preocupa em buscar aquilo que um dia para ele está preparado, para ele receber. Louvado seja Deus. Paulo diz: olha, se vós sois de cima, pensai nas coisas de cima. No Evangelho de Mateus 6,33, Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Isso quer dizer, preocupai com as coisas do céu, Meu Deus, aleluia. porque lá é eterna, aqui é passageiro. É verdade, meu Deus. Hoje, na época de hoje, tem o meu irmão aqui, não sei quantos anos ele tem. Tem o irmão Dail, que deve estar com 50. 51. Puxa, achei que ele era mais novo ainda. Deus, maravilha. Eu falei 50, que eu achei que ele estava mais velho para ele achar ruim. É 65. Ele está com 51, 65 e eu com 50 redondo. Aleluia, glória a Deus. 50, 51, 65. Se o homem chegar no máximo aqui, nessa época, nessa geração, 100 anos, e não chega mais. Antigamente,
avós, bisavós, chegava a 120, até mais um pouco. Meu Deus. Hoje em dia, meu pai morreu, tem 2 anos e fazendo 5 meses, 2 anos e 5 meses, com 69 anos de idade. Hã? Chegou, não chegou aos 70. E a Bíblia diz que a vida do homem que é até aos 70, né? Passando disso é fadiga, é canseira. Meu pai chegou aos 69, faltando 3 meses para 70. Olha aí, do irmão aqui, o pai dele está com 82. Minha mãe está com 75. Vai fazer agora, no próximo mês de agosto. Glória a Deus. Aleluia. Não passa, irmãos. Conheço pessoa que está com 92, 93 anos, mas não vai chegar aos 100. Quer dizer, a vida aqui na terra é curta. Glória a Deus. Se acaba um dia, mas o que Jesus tem no céu é eterno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então você se preocupa em preparar para você uma morada eterna com Jesus. Porque se você não preparar esta morada eterna com Jesus, é doído. Mas você vai ter que viver uma vida eterna com Satanás. Eita, que é isso, pastor? É verdade, eu não vim aqui para poder falar o que o povo quer ouvir. Glória a Deus. Eu vim aqui para falar o que Jesus tem para o povo. Aleluia. Se nós for ler a Bíblia na história de Esaú, Esaú perdeu o seu reinado porque deixou de dar ouvido à voz de Deus e fazer aquilo que agrada o povo. Pastor que faz o que agrada a igreja é derrotado. Aleluia. Nós estamos aqui para fazer a ordenança do Senhor, falar aquilo que Deus tem para a igreja. Aleluia. Nós somos ministros de Cristo, e ministro é para falar, para fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ordena. Aleluia. Iremos prestar conta de tudo aquilo que fazemos para o Senhor ou que deixamos de fazer. Ezequiel 3, a partir do verso 16 diz: se o Senhor mandar eu falar para o pecador, para que ele arrependa do seu pecado, e eu não falar, aquele pecador vai morrer no seu pecado, mas a alma dele o Senhor vai requerer de mim. Aleluia, Jesus. Glória Aí o Senhor diz: mas se você falar Aleluia. e ele arrepender, tu ganhaste uma alma. meu Deus. Aleluia. E se ele não arrepender, então ele morre e não tem vida eterna com Deus. Mas eu livrei a minha alma porque eu falei. Glória a Deus. Aleluia. Então essa é a missão do obreiro na terra. Essa é a missão do pastor na terra: pregar, ensinar, cuidar. Viu o hino da ovelha? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O irmão sumiu da igreja. O pastor percebeu que o irmão sumiu da igreja. Qual a obrigação dele? Saber o que está acontecendo, visitar, ver o que está acontecendo, orar para ele, dar força para ele, dar ânimo, dar uma palavra de esperança, ajudar a vencer. A irmã fulana está passando por uma luta, está faltando as coisas dentro da casa dele. Devendo o pastor visitar, chegar na pessoa tesoureira da igreja, tira aí uma certa quantia, vamos fazer uma ajuda para fulana, ou para fulano, quem sabe. Cuidar, irmão, nós temos de cuidar dos que estão aqui dentro da igreja. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos que aqui estão, porque se nós não mostrar amor para o nosso irmão, se nós não cuidar daqueles que estamos vendo, como iremos podemos dizer que amamos a quem não vemos. Aleluia. Aleluias, amém? Então é isso, ensinar a guardar tudo que Jesus tem ordenado, tudo que Jesus tem nos ensinado. O mundo já é maligno, irmãos. Os países aí fora estão se preparando cada dia mais com a tecnologia para uma futura guerra, preparando robôs para substituir o homem. Os donos do mundo querendo reduzir a população.
trabalhando dia e noite para a posse do homem do pecado, e muitos crentes dormindo ainda, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória Muitos a Deus. crentes dormindo ainda, irmãos. Deus poderoso, aleluia. O irmão leu aqui, leu, não citou, né? Mateus capítulo 25. Ali é um exemplo para nós. Aleluia. Dentro da igreja tem os preparados e tem os despreparados também. Muitos vão acordar quando perceber que a igreja foi embora. Mas e aí? Iremos ser como as virgens loucas. Senhor, abre-nos. Jesus, aleluia. Já era, irmãos. Estamos anunciando, estamos falando, estamos pregando. Jesus está voltando. Olha os sinais acontecendo aí fora. Olha o que está acontecendo. Olha Israel. Olha como é que está Estados Unidos. Olha como é que está a Rússia. Olha como é que está o país tal, o país fulano. Olha, irmão, o cumprimento tal da Bíblia acontecendo. É os últimos finais. Olha o homem que quer querendo se levantar aí para assumir o trono, para ser o rei do mundo, o seu governo do mundo. A tecnologia avançada, preparando-se para o controle mundial das pessoas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Estamos no fim, irmãos. Meu Deus. Nós estamos no ano de 2025. No embalo da carruada, olha lá que nós não chega em 2026. Os governantes da terra estão desesperados. Olha a situação do nosso país. Olha a situação dos nossos governantes. Olha, meus irmãos, o que está acontecendo com as nações. Hoje estamos aqui inaugurando esta obra. Talvez o ano que vem Glória a Deus. esta igreja não está mais aqui. Falando da igreja, os irmãos, porque esse aqui é um tempo. Talvez o ano que vem, não vou dizer todos aqui, mas bom que seria todos. Glória a Deus. Encontraremos alguns lá em cima. Aleluia, Jesus. Jesus disse no livro de Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus, aleluia, Glória a Deus. Quando Arão foi levantado a sacerdócio do templo de Deus, foi-lhe colocado o dever de apresentar ao Senhor sacrifício, ou seja, interceder a Deus pelo povo que pecasse no meio da congregação. Aleluia. Outro dever do pastor: interceder pela igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Ser obreiro na casa de Deus, ser pastor na obra de Deus, é uma coisa muito séria, irmãos. Aleluia. Não é como a maioria aí fora estão fazendo e vivendo, não. Não é como muitas igrejas que estão iniciando aí, meus irmãos, ou que já iniciou e está vivendo uma vida, meus irmãos, totalmente fora da verdade, fora da palavra, fazendo coisas, meus irmãos, fora dos deveres cristãos, dizendo que é Deus, dizendo que é Espírito Santo, enquanto Deus está longe dessas atitudes. Aleluia, Jesus. E com os escândalos dos grandes, dos tais, que acontecem dia após dia, sai na internet, sai no jornal, sai nas mídias, em todos os lugares. As igrejas humildes, que pregam o verdadeiro evangelho, que fala, que espera a vinda de Jesus, que fala a verdade, é que sofre com isto. Mas eu quero dizer, Aleluia. naquele dia vai ser requerido. Aleluia. Está difícil, pastor? Continue falando. Aleluia, Jesus. Deus confiou em você em pregar esta verdade. Deus confiou em você em ensinar a verdade para o povo. Ele confiou em ti que jamais você vai fazer como Saul. Jamais você vai fazer como o enganador. Jamais você vai envergonhar o Senhor. Aleluia.
seja Glória a Deus. o Jó, que Satanás, olha, claro, ele tem de tudo, por isso ele é fiel a ti, mas deixa eu tocar no que ele tem para tu ver, se ele não vai blasfemar de ti. Aleluia. Deus permitiu, Satanás olha, fez tudo e nada. Ei, glória. Satanás chega lá de novo, viu lá, você é o Jó, como ele tem sido fiel a mim. Claro, tem saúde, vamos estar sadio, igual um coco, está bem sucedido. Deixa ele tocar na saúde dele, tocar nele para tu ver. Você não vai blasfemar de ti. Vai, pode ir. Aleluia. Chegou lá, tocou em Jó, lepra de cima e embaixo, foi para cinza, seus amigos abandonaram, a sua mulher desesperou, mas ele permaneceu firme. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então assim Deus confia no pastor, nos obreiros, nos pastores que ele colocou na obra. Deus. Ele confia que ainda que o inimigo se levante, ainda que haja perseguição, ainda que ele permita o inimigo tocar em você, ele confia que você jamais vai o envergonhar diante dos inimigos, diante do seu inimigo. Ele confia que a obra que ele colocou na sua mão, você vai apresentar esta obra a Deus, e ele vai poder dizer para você: glória a Deus, bom é servo fiel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entre para o gozo do teu Senhor. É verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus. Então esse é o nosso dever, irmão, ensinar, tirar as almas da garra do diabo e trazer para a salvação. Não é em vão o nosso trabalho, Glória a Deus. não é em vão o nosso sofrimento. Aleluia. Glória a Deus. Há muitas pessoas que estão correndo, trabalhando na obra, mas por interesses financeiros. Aleluia. E Jesus manda nós trabalhar não pela comida que perece, não pelo que perece, mas, glória a Deus, pelaquilo que Ele tem reservado na Canaã celestial para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, se hoje você é um membro, amanhã você pode ser um obreiro. Lembra? Deus, Ele quer confiar em você. Quando você for colocado como obreiro na casa dele, Ele quer confiar em você, e que você jamais vai se envergonhar, ou vai envergonhar do evangelho dele, ou vai fazer com que ele seja envergonhado diante do seu inimigo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quando ele te colocar na obra para trabalhar, ele vai confiar em você, que você jamais vai querer trocar as coisas de Deus pelo que estão oferecendo aí fora. Já me ofereceram salário, irmãos, para mim trabalhar no evangelho enganador, evangelho de mentira. Me ofereceram cargo, me ofereceram apoio na música. Você com esses hinos que você tem aí, é um hino que o povo agrada, o povo, principalmente do nosso nível, né? Agrada. É uns hinos espiritual, eu te apoio aí. Se você quiser, tal dia, já te levo lá para o Paraguai. Você vai cantar lá numa igreja grande do Paraguai e tal. Não. Sabe o que eu fiz? Não deveria ter feito. Já poderia decidir de cara. Mas falei, vou orar a Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Não. É Satanás que quer descobrir o seu coração. Eu beleza. Cheguei na pessoa e falei, olha, Deus não me permitiu. Sabe o que ele fez? Acabou com o contato comigo. Nunca mais falou comigo. Eu falei, ainda bem que eu tenho Jesus para me alertar. Aleluia. Então ser obreiro, ser servo de Deus, que vive em contato com Deus, é assim, Deus nunca te deixa enganado. Então Deus quer levantar homens e mulheres ainda nesse final de dias, para ganhar as almas para o reino do Senhor. Aleluia. O pastor está aqui, está colocando a obra aqui, trabalho. Venham aprender com ele.
Tenho certeza que ele vai ter ensinamentos para vocês. Tenho certeza que Deus vai usar ele. Vocês poderão unir com ele aí e convidar as almas, ganhar as almas para o reino de Deus. Vamos trabalhar, irmãos, porque o tempo já está findo. É verdade. Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, e batizando os que se arrependeram, o que aceitaram a fé, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilha. Amém? Esse é o dever da igreja, ganhar as almas para o reino de Deus. Não é só do pastor, só dos obreiros, não. É da igreja, porque a igreja aceitou Jesus um dia. A igreja lê a Bíblia, a igreja estuda a Bíblia, a igreja fala com Deus, Deus fala com a igreja. Tem irmãos que é membro de banco, mas Deus fala com ele até mais do que o obreiro que está em cima do altar. Tem irmãos que estão aí no banco, aí é membro de banco, mas tem uma vida mais consagrada do que muitos obreiros que estão na obra de Deus. Então é dever de toda a igreja, não só dos obreiros, toda a igreja, pregar o evangelho, ganhar as almas para o reino dos céus. Aleluia. E cada alma ganha é uma pedra na sua coroa que Deus estará colocando. Amém, igreja? Amém. Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Bata em palmas e dá glória a Jesus. Aleluia! Oração, ó Pai. Deus, eu estou orando junto com a tua igreja, Senhor. A oração do milagre, a oração da cura, a oração da libertação. Ó Deus de mistério, aqui nesta hora, Senhor, vem operando, meu Deus, de uma maneira poderosa e gloriosa na vida desta pessoa, Senhor, que está orando comigo, esta pessoa que está com a sua mão sobre a sua cabeça, esta pessoa que está com a mão sobre a sua enfermidade, esta pessoa, meu Deus, que está te pedindo agora, pode curar. Ah, Deus, passa aqui agora, Senhor Jesus, e vai arrancando toda enfermidade no corpo desse homem, toda enfermidade no corpo dessa mulher. Arranca agora, Senhor. Aonde estiver uma obra maligna, meu Deus, vai repreendendo. Aonde estiver uma obra do diabo, Jesus vai repreendendo. Toda obra da macumba, toda obra da bruxaria, toda obra da feitiçaria, toda obra maligna, sai desse corpo agora, sai desta vida agora, sai da vida desse homem, sai da vida desta mulher, desta jovem, desse jovem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda opressão maligna sai, todo espírito de enfermidade sai, sai desse corpo agora. Toda obra de macumba que foi feita para destruir esse lar, toda obra de macumba que foi feita para destruir esta casa, que foi feita para destruir essa família, toda obra de macumba, todo espírito das trevas que tem falado na mente desta pessoa, Eu creio, Pai, eu creio. tem falado na mente desta pessoa que para ela não existe mais solução, Pai, em nome de Jesus. tem falado na mente dessa pessoa que a morte é a única saída para ela. Pai, eu creio. Satanás, Realiza, é mentira sua, Satanás. Realiza. Jesus é a solução para a vida desta pessoa. E agora, onde você está agora, eu te repreendo pelo poder que há em Cristo Jesus. Sai da mente desta pessoa, sai do corpo desta pessoa, sai da casa desta pessoa agora, Aleluia. em nome de Jesus. Aleluia. Confirma. Perca tuas forças, Confirma, Jesus, confirma. espírito de enfermidade, Jesus, confirma. perca tuas forças e agora, Sua obra. perca tuas forças e agora, aonde você está escondido, eu te repreendo agora, pelo poder da fé em Jesus agora. Sai desse corpo, Satanás. Sai desse corpo, eixo da morte. Sai desse corpo, espírito da morte. Sai desse corpo agora. Toda obra da macumba, toda obra da bruxaria, vai saindo agora. Sai desta casa.
sai desta casa, sai desta vida agora, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, sai agora, sai, em nome de Jesus, sai. Perca tuas forças, perca tuas forças, perca tuas forças, Satanás, Exu do inferno, demônio que foi pago nas encruzilhadas, demônio que foi invocado nas mata-virgens, obra de macumba que foi feita no cupim, na boca do sapo, eu repreendo agora em nome de Jesus, sai, eu repreendo agora. Perca tuas forças onde você está escondido, perca tuas forças, os olhos do meu Senhor estão te vendo. Tu esconde do homem, Satanás, mas tu não esconde dos olhos do meu Deus. Sai em nome de Jesus toda opressão, todo espírito de enfermidade, todo tumor no corpo desse homem e desta mulher, todo tumor no corpo desta pessoa agora, a hérnia de disco na coluna, a enfermidade, a mancha no cérebro, sai desse corpo agora em nome de Jesus. Toda obra do diabo, todo espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Todos digam amém. Amém. Todos digam: o Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor. e nada me faltará. Nada me faltará.